capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 6. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. E ela nos traz uma história, por sinal, até glamurosa, né? Uma história muito linda, mas que por trás disso, ou melhor, nessa história existe algo que envolvia frustrações, decepções, e que diz assim o texto: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Meus irmãos, primeiro eu quero falar aqui sobre o que é a frustração. Eu acredito que a maioria dos senhores aqui já passaram por frustração. E às vezes, melhor dizendo, na maioria das vezes, porque a frustração, existem sentimentos em nós que é difícil de se lidar, que a gente não consegue. Como é que eu destrincho isso? Como é que eu vou digerir esse sentimento de frustração? Então, olha só, o que é a frustração? É um estado de um indivíduo quando impedido por outro, ou por si mesmo, ou por ainda circunstância, de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Todos nós, irmãos, nós temos as nossas pulsões. O que são pulsões? Pulsões é algo em nós, colocado por Deus em nós. Por exemplo, instinto de sobrevivência é uma pulsão colocada por Deus. Nós temos medo da morte. Já tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte. Na verdade, quando o indivíduo não tem medo da morte, ele tem um problema, porque o normal de todos nós é termos medo da morte. Então, colocado por nós essa pulsão, medo da morte. Então, o medo, não estou falando aqui de fobias, esse medo natural que o ser humano carrega. Então, o que acontece? A frustração, ela é algo que vai contra as nossas pulsões, tá? Aquilo que a gente planejou. E quando a gente planeja alguma coisa, aquilo entra no nosso coração, a gente começa a maquinar, já começa a fazer projetos, e aí de repente nada acontece como nós pensávamos. Essa história aqui, irmãos, que a Bíblia fala, eu falei aqui ainda há pouco, que é uma história até muito, muito bonita, né? O desfecho dela é um desfecho até magnífico. Só que antes disso, aconteceram algumas coisas que o próprio texto narra. Eu gosto muito de pescar, até tem brincadeira, pastor não pesca nada, não sei mais o que, vai pescar, não põe nada e tal. Só que a minha pesca é uma pesca, digamos assim, esportiva. Eu não vivo da pesca. Eu não preciso da pesca. Eu pesco peixe, eu como peixe, mas eu não preciso da pesca para me alimentar, porque eu não vivo da pesca. No caso deles aqui, eles viviam da pesca. Então, você imagina, o indivíduo sai para pescar, pesca a noite inteira, e pressupõe-se que eles tinham vasta experiência. Porque quem tem experiência, eu pesco, não tenho tanta experiência, mas eu tenho uma ideia de quando eu devo ir ou não, porque
porque você vê o mar, água gelada, o mar batendo muito, está vazando, então a gente entende, opa, imagine Pedro, a experiência que ele tinha em relação à pesca. Eu acredito que para ele sair para pescar, ele entendeu que poderia apanhar alguma coisa, ele vivia disso. Então, pastor, eu estou falando aqui que quem entende de pesca, ele sabe quando deve entrar ou não. Então, sabe que não está dando. Tudo bem que naquela época não existia sonar. Hoje tem sonar que se enxerga o cardume. Mas ele tinha experiência, dá para sair. E ele vivia daquilo ali. Ele vivia da pesca. Sabe lá se ele dependia daquilo para pagar o seu aluguel? Não sei. Isso aqui é conjectura minha. Sabe lá se ele precisava daquela pesca para pagar alimento, para pagar médico, sei lá mais o que? Então ele pesca a noite inteira. Eu não sei que hora que ele saiu para pescar, mas ele pesca a noite inteira e ele não consegue pegar nada. E diz o texto que descendo do barco, ele começa a lavar as redes, ou seja, desistir. O ato dele lavar a rede, desistir. Não dá mais para mim. Parei aqui. Então eu acredito, tá? Ainda que aqui de repente ele, não vou pescar mais, mas amanhã eu volto, mas eu não sei o que vocês viveram, não sei qual é a vivência de vocês em relação a frustrações. A gente casa para ser feliz, a gente casa para dar certo, a gente casa porque a gente tem um ideal, a gente faz uma faculdade porque tem um objetivo. Quantas pessoas eu conheço que estudaram direito, pastor Alexandre, que hoje estão na Colube, varrendo rua? Não é humilhante, mas se ele fez direito, ele não queria aquilo. Quantas pessoas estudaram medicina e hoje estão na Colube? Quantas pessoas fizeram outras faculdades e não lograram êxito e hoje são até frustrados? E, abrindo um parênteses aqui, existem até pessoas, que é uma coisa muito chata até de se falar, existem pessoas, pasmem vocês, que são pastores, porque ficaram frustrados na vida profissional. Você sabia disso? Eu vou ser pastor, porque não deu certo na minha ciência contábil, não deu certo na minha ABM, não deu certo no meu PSI, então isso é sério. Prefere ser pastor, porque sabe, eu vou ganhar na igreja lá porque eu não tive êxito, porque são frustrados profissionalmente e vêm para a igreja. É uma decadência até mesmo moral. Mas vamos lá então, irmãos. Eles eram experientes, mas mesmo assim eles tiveram uma atitude em relação ao fracasso. O pescador teve uma atitude em relação ao fracasso. Primeira atitude deles, desceram do barco. O barco ali era um dos instrumentos que fazia parte da pesca. Então o fato deles descerem do barco, que representa ali o meu veículo para o meu ganha-pão, no caso deles, o fato deles descerem do barco já apontou para uma desistência, para um fracasso, apontando para o fracasso que eles tiveram e uma frustração que tiveram. E quantos de nós, às vezes, irmãos, por conta de frustrações, queremos parar? Há desculpas descabidas por parte de alguns crentes. Eu encontro muito crente assim, dizendo assim: eu saí da igreja por conta de fulano. Eu vou mudar de igreja porque olha lá, estou decepcionado com pastores. Quando na verdade eu falei aqui, ainda há pouco, que as nossas frustrações têm a ver com as nossas pulsões. A tua frustração tem a ver contigo, não tem a ver comigo. Eu posso até te decepcionar, mas a frustração é sua, não é minha. É você que está sentindo ela, é você que tem que reagir, não sou eu. Eu te decepcionei? Tudo bem, mas a frustração é pessoal, é um sentimento pessoal. Então ninguém tem culpa da sua frustração. Aí, o que acontece? Muitos de nós, por conta da nossa vivência na infância com os pais, a gente acaba não sabendo lidar com ela. Eu
sempre ensino para vocês, não sei se vocês lembram disso, que a gente precisa aprender a passar. Nós precisamos aprender a passar por tristeza e alegria. Tristeza modula alegria. Alegria modula tristeza. E nós, muitas das vezes, irmãos, nós não deixamos nossos filhos passar por tristeza. Eu vou até dar um exemplo aqui ao pastor Edilson. Me perdoa, pastor Edilson, falar desse exemplo. Mas eu lembro uma vez que a Aninha estava brincando no terreno e a Aninha foi correr, a Aninha caiu. A Aninha caiu e deu um grito. O pastor Edilson estava sentado conversando com a gente. Ele saiu. Se fosse colocar um velocímetro, ele acha que deu 100 km por hora por causa da filha dele. Ele correu desesperado para pegar a filha dele. Tudo bem, é sentimento de pai. Mas assim, não é esse caso. Mas às vezes nós impedimos nossos filhos de crescer. E quando ele vem para a vida adulta, ele vai ter problema com frustração. Porque você não deixou ele passar por um momento de tristeza. Você tadinho dele, não deixa chorar, não chora não. Deixa ele chorar. Ele precisa aprender que tem hora que dói. Porque se ele não sabe o que é dor, ele vai ser um adulto problemático. Muitos de nós não sabemos lidar com as frustrações porque a gente não sabe o que é dor. Ah, não consigo sentir isso. Gente, existem pessoas que até hoje perderam parentes, já há 30 anos ainda vivem o luto. Eu trato de pessoas que perderam parentes de anos atrás e ainda hoje vivem o luto porque não sabem lidar com a perda. Eu sei que perder não é fácil. Mas vou repetir para vocês. Tristeza modula alegria, e alegria modula tristeza. Nós precisamos ter as duas vivências. Isso não tem jeito. Então deixa o teu filho chorar de vez em quando. Aí a gente às vezes não quer nem colocar limites, né? Porque tadinho dele, não, deixa ele. E às vezes, por exemplo, tem a Andressa que tem 2 filhos pequenos, não sei como é que funciona lá, mas de repente deixa ele é pequenininho. Deixa o teu irmão, tadinho. Tem hora que é do Gabriel que acabou. É do Gabriel, então funciona assim. Ah, mas ele é menorzinho, dá para ele nada. Deixa o menor chorar. Ele precisa aprender o que é frustração. Ele precisa aprender o que é não. E muitos de nós adultos, irmãos, a gente não consegue lidar com não. Se diz não para você, você fica derrotado. Acaba a amizade. Se eu disser não para vocês, acaba a amizade. Nós tivemos aqui, compramos umas cadeiras novas, né, e mesas novas, e eu lembro quando chegou as cadeiras zeradas, eu falei assim numa Santa Ceia, irmãos, não peçam emprestado, é patrimônio da igreja. Teve gente que falou, para que eu dou meu dízimo então? Não sabe lidar com o não, porque tudo tem que ser assim. E estou falando de marmanjo, estou falando de criança não. Então vocês precisam, sabe, aprender a lidar com essa questão do não. Ah, mas eu fui criado assim, mas ainda dá para mudar. Ainda dá para mudar. Então tem gente que desce do barco por conta de frustração. Tem gente, tá, eu sei que existem casos, tá, que não tem mais jeito, só o divórcio. Eu sei que tem casos que é só o divórcio. Mas tem gente que sai da família por coisas banais. Tem gente que muda de emprego por coisas banais. E não é assim que tem que ser. A gente pensa, fiquei frustrado com o meu emprego. Mas você estudou? Eles também lavaram as redes. As redes representam o talento, a capacidade, as promessas, os projetos que você bolou, elaborou, maquinou e de repente não peguei nada. Os meus sonhos não foram concretizados. E agora? A atitude de Jesus em relação aos pescadores. Olha só isso aqui, interessante. Quando Jesus observa, pede o barco, e tem uma coisa que acontece antes do milagre. Então talvez muitas de nossas frustrações é que a gente quer que Deus faça na nossa hora. Mas Jesus, o que ele fez? O texto diz que ele primeiro foi ensinar. Primeiro ele foi pregar. E de repente, eu não sei se os discípulos ficaram ali, meu Deus, o que aconteceu? Mas ele fez aquilo que era do reino. Então muitos de nós
queremos priorizar primeiro as coisas terrenas e não do reino. O que acontece? Eu estava pensando nisso esses dias. Muitas das nossas respostas não chegam porque a gente não ora a Deus, a gente não pergunta para